que o chamasse. Eu chamara o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí o que me veio aqui na meditação, meus irmãos, que eu quero compartilhar com meus irmãos, é quando ele fala assim, ó. E Jesus, parando, chamou o cego de Bartimeu. O que ele fez? Ele lançou de si a sua capa. Ele levantou e ele foi. E essa capa aqui, nós sabemos que naquela época a capa era como se fosse uma vergonha, uma coisa que escondia, né, as pessoas pedintes, andavam com capa. Ele lançou fora aquela capa e ele seguiu. Ele falou: Senhor, o mestre perguntou, porque o mestre perguntava, porque nós temos que falar com a boca dele. O mestre perguntava: o que queres que eu faça? Ele falou: eu quero ver, mestre. E quantas pessoas agora nós vemos fazendo para a nossa qualidade, né? Quantas pessoas cegas que precisam somente enxergar. Quantas pessoas com cegueira espiritual que não conseguem tirar a capa. O que seria a capa? Um pecado escondido, um pecado de estimação. Muitas vezes nós achamos, não, só isso aqui pode, só isso aqui não tem nada a ver. Mas Deus, meus irmãos, não engana. Deus conhece, Deus esquadrinha ali também os nossos pensamentos, os nossos corações. Então esse cego, antes de ter com Jesus, ele não ficou caído, ele não ficou rastejando. Ele tirou a capa dele. A capa é o que pesava, o que fazia ele ficar pedinte, né? Ungindo. Ele tirou a capa, ele levantou e foi ter com Jesus. Então nós devemos refletir. O que temos que tirar de nós para irmos até Jesus, para levantarmos? Muitas vezes esse pecado, essa capa, ela nos pesa tanto que nós não conseguimos nos levantar mais. É aquela coisa que nos pesa, ou conscientemente, ou inconscientemente também. Tem pecados que ficam tão escondidos que a gente, com a cegueira espiritual, a gente não consegue nem enxergá-los. E são, que ele não falou, pequenas coisinhas, porque a Bíblia fala: ou você faz 100% ou nada. Se você pegar a Bíblia, você tem que praticá-la de Gênesis a Apocalipse. Não tem como você ser conveniente, sermos convenientes e tiramos pretexto de texto, porque é agradável aos nossos olhos, não é fácil. Porque seguir Cristo não é fácil. O próprio cego, ele gritou, ele tentou separado, só que ele gritou, ele continuou, ele clamou, ele tirou a capa, ele levantou, ele foi ter com Jesus e ele seguiu. Ele não só pediu: mestre, eu quero enxergar, mestre, eu quero ver, e depois abandonou Jesus, não. Ele continuaria enxergando, porque Deus, como dá, não tira. A cegueira dele não voltaria, mas a cegueira espiritual iria novamente. Ele iria novamente mendigar. Ele iria novamente ficar afastado do Pai. Mas a palavra não relata. Ele levantou, ele tirou a capa e ele seguiu. Como se deu continuidade. Então não importa a maneira que começamos, devemos a refletir sobre a palavra. O que importa é a maneira que vamos terminar. Muitos do Testamento Antigo, nós sabemos que não conseguiram. Não conseguiram entrar na terra prometida, não conseguiram ficar até o final. Temos vários relatos. Que nós venhamos ser diligentes nas coisas de Deus todos os dias, irmãos. Não basta aceitarmos Jesus ou clamarmos, orarmos, coração frio e achar que está bom, que a nossa salvação está garantida, não. Porque a própria palavra fala: basta cada dia o seu mal. Então todo dia devemos nos nutrir, devemos pedir perdão. Senhor, perdoa os nossos pecados, aqueles que nós sabemos que fizemos e aqueles que talvez fizemos até dispersar, sem perceber. Uma palavra mal lançada, uma negação, uma insatisfação, né? Deus é tão bom, tão maravilhoso. Pelo fato, nós passamos pela Covid, estamos todos aqui de pé. Nós passamos por tantas coisas. Nós paramos para analisarmos, que nem tem um louvor que fala. Quantas bênçãos Deus já fez. São muitas bênçãos, dias de uma vez. E verás surpresa quando Deus já fez. Nós temos que ser gratos, irmãos, pelas bênçãos. Devemos também orar para buscarmos essa libertação, tanto de batalha espiritual como uma maldição, que nós venhamos colocar o nosso coração no altar, nos consagrar todo dia, irmão. Não podemos deixar esse mal nos pés. Não podemos falar assim: hoje eu não vou orar, hoje eu não vou cultuar meu Deus, hoje eu não vou agradecer.